Com um dos ícones da ufologia que a gente vai entrevistar, o Marco Petit, que veio fazer sua palestra ontem sobre o caso Varginha. O evento ele foi muito importante, está sendo importante, né? Ele vai ser finalizado hoje à noite e as dependências aqui da Casa do Consolador lotadas pela segunda vez, e a gente nota que o interesse realmente pela ufologia e principalmente pelo aquilo que existe por trás do fenômeno UFO, cada vez está se tornando maior por parte das pessoas. Se de início as pessoas tinham dúvida, ainda questionavam, essas que viam o evento, se o fenômeno era real ou não, agora a tônica das palestras já é uma busca de entendimento daquilo que existe por trás, como eu coloquei há pouco, dessa presença cada vez mais atuante, dessas civilizações que nos visitam não só de hoje, mas desde longa data. Uhum. Legal. E você foi um grande investigador também dos maiores casos, que foi o caso Varginha do Brasil hoje, que a gente se vê, né? E do mundo. Eu gostaria que você falasse um pouco de algumas novidades do caso Varginha. O que nós procuramos mostrar na palestra de ontem, que foi a última, né, realizada ontem, foi justamente aquela parcela do caso em que a maioria das pessoas não teve acesso através da mídia. Porque a mídia ela se ocupou principalmente do caso nos 2 primeiros anos, basicamente tomando conhecimento de toda a polêmica da existência ou não de 2 criaturas que teriam sido capturadas no sul de Minas no dia 20 de janeiro de 96, né? E de outros fatos que aconteceram nos dias seguintes relacionados ao avistamento de outras criaturas semelhantes por parte de outras pessoas, né? Nós fizemos um resumão dessa parte inicial, dos 2 primeiros anos, mostrando realmente que eu não tenho a menor dúvida hoje, como outros colegas que estiveram lá investigando, que realmente 2 criaturas foram recolhidas, capturadas por forças militares, sendo que uma dessas já saiu realmente morta da cidade de Varginha, apesar aparentemente de ter sido feito todo o possível para mantê-la com vida, né? E nós sabemos e confirmamos ontem mais uma vez que todos os materiais ligados ao caso foram logo depois prontamente transferidos para a ESA, Escola de Sargento das Armas em Três Corações, cidade vizinha a Varginha, e depois para a cidade de Campinas. E só que nós não temos o destino final dos materiais, inclusive da tripulação vitimada no acidente a partir de Campinas. Nós conseguimos depois alguns depoimentos, inclusive de um capitão do próprio Exército Brasileiro, que fez menção que ele participou não do momento final em Campinas, mas do momento em que antecedeu, na verdade, o embarque no avião Hércules, que evidentemente depois decolou, só que como ele não participou dessa fase final, ele não soube me dizer, apesar dos 2 contatos que eu tive com ele, o destino final. Se isso tudo foi para fora do país, ou seja, para os Estados Unidos da América, como muitas pessoas ainda hoje acreditam, ou se estariam esses materiais, inclusive os corpos, se é que um dos 6 realmente, o segundo, veio a falecer, coisa que a gente não sabe até hoje, né? Se esses materiais todos continuaram ou não no nosso país, né? Porque cada parte da história teve envolvimento direto de determinados grupos militares. Só que esses grupos militares sabiam exclusivamente daquilo que eles tinham que participar, não tinham uma visão geral da totalidade da história, né? E depois de fazer essas considerações ligadas a essa parte que realmente foi divulgada no passado, nós abordamos de uma maneira um pouco mais detalhada o inquérito policial militar, que foi instaurado no ano de 97, dentro da Escola de Sargento das Armas de Três Corações, onde os 2 principais investigadores iniciais do caso,
foram convidados a depor, que visava esclarecer, ao contrário do que muitas pessoas pensam ainda hoje, apenas se havia ocorrido ilícito penal, ou seja, algum tipo de crime por parte dos autores do primeiro livro do caso Varginha, né, Max Potts e o próprio Pacatini, no conteúdo do mesmo, né? Porque nesse livro o Pacatini, em determinado momento, ele solicitava ou conclamava que os militares da própria escola de Sargento das Armas de Três Corações, ou os militares em geral envolvidos com a história, desobedecendo às ordens supostamente superiores, procurassem os investigadores do caso para revelar aquilo que, segundo os comandos envolvidos, no caso militares, deveria ser mantido em sigilo, né? Não foi um inquérito para apurar se o caso Varginha era verdadeiro ou não, se o Exército teve participação ou não, se os bombeiros tiveram essa participação, se a Polícia Militar teve envolvimento ou não, né? E esse inquérito ele foi, apesar de ter sido iniciado, né, pelo general Sérgio Pedro Coelho Lima, que comandava também a própria Escola de Sargento das Armas quando aconteceram os fatos ligados ao caso, né, ele acabou sendo levado à frente por um outro grupo de militares, que eu acredito já da área da inteligência do Exército Brasileiro, com a finalidade de abafar a própria existência do inquérito, porque se a mídia tomasse conhecimento naquela época da existência do inquérito, certamente perceberia que havia uma coisa realmente séria de maneira definitiva, né? Então esse inquérito ele chegou ao final, inocentou os autores do próprio livro, Incidente em Varginha, né? Sob qualquer tipo de responsabilidade, ou seja, eles conseguiram dar fim ao inquérito sem que a própria mídia tomasse conhecimento, né? E nós cuidamos de trazendo algumas folhas dos próprios autos desse inquérito, fora o material que nós projetamos no mesmo, de mostrar que, como eles tinham para tirar qualquer tipo de responsabilidade maior por parte dos autores, que mostrar que o próprio caso não era real, eles, na verdade, os responsáveis pelo inquérito, cuidaram de modificar totalmente a história a ser analisada, né? Por exemplo, foi atribuída a uma pessoa, né, um rapaz lá da própria cidade de Varginha, a responsabilidade pela confusão da presença e do avistamento das meninas relacionadas a uma suposta criatura extraterrestre, né? Que seria, na verdade, esse rapaz que teria sido visto agachado próximo ao tal muro da época da oficina mecânica, né? E qualquer pessoa que pega esse inquérito hoje, liberado por força da nossa campanha da própria revista UFA, a chamada UFOS Liberdade de Informação Já, verifica que a descrição do momento em que as meninas avistam o ser é totalmente diferente da que as pessoas que acompanharam o caso tinham conhecimento. É colocado, inclusive, a ideia de que a confusão da visão do rapaz com uma criatura estranha foi devida às condições de escuridão e até uma tempestade que estaria acontecendo na hora. Tempestade realmente que caiu sobre Varginha, uma chuva muito forte, né, que derrubou até muros de várias casas, mas que aconteceu horas depois do avistamento das meninas. Na hora do avistamento das meninas, era 3h30 da tarde, sol, um calor de verão, né? Ou seja, vários aspectos do caso Varginha que foram abordados detalhadamente no próprio inquérito foram totalmente distorcidos para facilitar uma versão totalmente falseada da realidade, né? E a gente aí mostrou que tudo aquilo que aconteceu depois, as informações que nós obtivemos através, eu mesmo, de outros militares, que nos garantiram e garantem ainda hoje que tudo aquilo que foi divulgado nos 2 primeiros anos seria muito próximo daquilo que esses militares que conversaram comigo, né, tinham noção que tinha realmente se dado no sul de Minas naquela época, né? E agora a gente está esperando que a oportunidade de encontrar alguns militares envolvidos com aquela história toda, né? Provavelmente a partir do próximo ano, para que a gente possa tentar fazer com que esses que ainda não falaram resolvam dar os seus depoimentos, né? Trazendo talvez novas informações, porque a gente tem uma ideia clara, e isso já não é uma coisa recente, mas da época, nos primeiros anos,
que talvez a gente só saiba no máximo de 30% daquilo tudo que aconteceu provavelmente desde o início de janeiro e até nas semanas seguintes à captura ou recolhimento das duas criaturas que a gente tem certeza que foram realmente observadas e recolhidas pelas nossas forças militares. Por exemplo, essa semana do dia 13 até o dia 20 de janeiro de 96, a gente praticamente não tem informação nenhuma do que teria acontecido. O que a gente sabe é que durante todos esses dias ocorreu no sul de Minas uma movimentação muito grande de caminhões militares, principalmente do Exército, e a gente carece ainda hoje de mais informações, não só dessa semana, mas de outros fatos que podem ter se dado realmente depois do recolhimento das duas criaturas que a gente, por força de depoimentos militares, a gente tem certeza que realmente foram recolhidas, né? A última vez que eu estive em Varginha, há vários anos atrás, nós encontramos outras testemunhas civis, né, que inclusive moravam, ou talvez ainda até morem nas vizinhanças do Hospital Humanitas, que foi um dos hospitais por onde uma das criaturas passou, né, antes do seu falecimento, que realmente não tinham sido ouvidas antes e que nos garantiram que realmente uma forte movimentação militar aconteceu durante vários dias nos arredores justamente desse hospital, né? Nós tivemos a chance também de localizar uma testemunha que antes não tinha sido ouvida pelos dois primeiros investigadores do caso, nessa mesma época que estivemos em Varginha pela última vez, que garante que viu durante um certo dia uma nave, um UFO de forma esférica que em determinados momentos pairava sobre o próprio Hospital Humanitas, né? E depois se deslocava para o local onde as criaturas tinham sido deslocadas e ficava nesse vai e vem, e ficou nesse vai e vem durante um bom tempo, né? E ele pôde observar isso com bastante tranquilidade e detalhamento. E nas palavras dele, até curiosas, a imagem que ele nos pintou naquela oportunidade do depoimento recolhido, ele nos disse o seguinte, que parecia uma mãe procurando os filhos, né? Tá? A gente tinha, por exemplo, depoimento de naves antes, que tinham sido avistadas em meio a uma onda, que prolongou-se até depois do próprio fato, que é conhecido como o dia das duas capturas das entidades lá, que nós consideramos realmente de origem não terrestre. Mas não tínhamos tido nenhum tipo de contato com depoimentos de alguém que tivesse realmente visto em pleno dia, como foi o caso dessa ocorrência, um UFO realmente concentrado justamente em dois dos pontos chaves onde se desenvolveu a história do caso. Eu sou uma das pessoas que tem esse tipo de material. Esse material, inclusive, ele já foi transformado em DVD para a própria preservação, né? E eu fui uma das pessoas que teve a chance de gravar um depoimento de um militar do Exército a respeito desse tipo de fato, de ocorrência, né? Ele sabia uma considerável quantidade de informações, né? E ele participou diretamente e foi um dos militares que chegou a ver e nos descrever a forma dessas entidades, que parecem realmente terem se espalhado pelo sul de Minas, e o que a gente não sabe é quantas foram realmente recolhidas pelas forças militares. A gente tem certeza de pelo menos duas, né? Nós fazemos eventos mensais, praticamente todo mês no Rio de Janeiro, no bairro do Botafogo, onde não só eu faço palestras de temas diferenciados dentro da área da ufologia, né? Eu sou autor de 10 livros diferentes, de temáticas distintas, né? E esses eventos nós temos não só palestras minhas, mas de outros conferencistas, outros ufólogos nacionais, do Rio ou não, que partilham esse espaço e essas horas desses eventos que são realizados geralmente aos domingos, né? Uma vez por mês, na parte da tarde até o início da noite, onde assuntos de importância realmente grande dentro da área da ufologia são abordados por mim e outros colegas, né? Inclusive, nesses eventos nós já tivemos por várias vezes a presença de militares que são a favor do fim do acobertamento, não só fazendo palestras
específicas de temas ufológicos, mas também algumas vezes até dando depoimentos de experiências pessoais que tiveram envolvidas diretamente com o fenômeno UFO, né? Aquelas pessoas que tenham interesse mais direto no nosso trabalho, nos nossos DVDs, nos nossos livros ou até nos eventos realizados no Rio, em São Paulo e outras capitais, podem me achar facilmente, por exemplo, através do Facebook, através do meu nome, Marco Petit, com T mudo no final, ou através, de maneira mais direta, do meu e-mail principal, que é Marco Antônio Petit, novamente com T mudo no final, tudo junto, marcoantôniopetit@gmail.com.